Então nós vamos aqui utilizar os conceitos de aproximações lineares e de diferenciais para aproximar o valor de raiz cúbica de 27,0027. Claro que o valor que nós encontrarmos da aproximação, ele será muito próximo da raiz cúbica de 27, que nós conhecemos que vale 3. Portanto, tenha isso em mente, dado que isso poderá servir como uma verificação para você ver se de fato você realmente resolveu o exercício de forma correta. Para utilizar aproximações lineares, nós devemos responder algumas perguntas, e a primeira delas é qual função utilizar. E dado que nós vamos aproximar uma raiz cúbica, faz sentido utilizar f de x, ou a nossa função, como a função raiz cúbica de x, cujo gráfico é este aqui. Nós temos aqui o gráfico da função f de x, que é igual a raiz cúbica de x. A segunda pergunta que nós devemos responder é em qual ponto nós vamos fazer a aproximação linear, ou seja, nós vamos ancorar qual ponto nesta aproximação linear. E aqui nós temos que tomar cuidado para escolher um ponto nessa curva cujo valor seja facilmente calculado. Por exemplo, imagine que você escolha como valor de x 26, que também é próximo de 27,0027. Vale ressaltar que deve ser um valor próximo de 27,0027, mas vamos supor aqui que você escolha 26. Para você ter as coordenadas exatas desse ponto, você precisa saber quanto vale f de 26, ou seja, quanto vale a raiz cúbica de 26 sem calculadora. E esse número, obviamente, não pode ser facilmente calculado. Nós temos um outro número muito mais próximo de 27,0027, cujo valor de f de x, ou seja, f desse número, nós conhecemos, que é 27. f de 27 é igual a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Portanto, nós temos aqui o ponto 27,3. Nós escolhemos, então, o nosso ponto A para ser igual a 27, sabendo que f de A, que f é igual a f de 27, é a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. E nesse terceiro passo, nós vamos realmente efetuar a aproximação linear. Ou seja, nós vamos aproximar uma reta que passa pelo ponto 27,3 e nós vamos determinar, ao invés do valor de f de 27,0027, que é este valor aqui, nós vamos utilizar a aproximação linear, que é um pouquinho maior do que o valor real, o valor correto. Aproximando esse trecho do gráfico, nós vemos que a reta e a curva, elas são idênticas, onde o x vale 27, e são praticamente idênticas, ou muito próximas, melhor dizendo, onde o x vale 27,0027. Portanto, se nós tomarmos este valor da aproximação linear como uma aproximação deste valor aqui, que é o valor correto, nós estaremos muito próximos do valor real. Lembrando que a diferença desses valores de x é dada por dx. Lembrando também que a diferença desses dois valores de y é igual a ΔY, essa aqui é a diferença real, e nós temos aqui finalmente o nosso dy, que é a nossa aproximação. Aqui nós estaremos sobredimensionando o valor correto de raiz cúbica de 27,0027. Vamos partir para o cálculo da equação desta reta em verde. Trata-se da equação da reta tangente à curva que passa pelo ponto, ou que tangencia o ponto da curva 27,3. O cálculo dessa reta pode ser ilustrado da seguinte forma: L de x é igual a f de a mais f' de a vezes x menos a. Essa é a equação característica de uma aproximação linear. Alguns valores que nos faltam para completar esse exercício: precisamos da derivada de f de x, lembrando que f de x pode ser reescrito como x elevado a 1/3. A sua derivada, utilizando a regra do tombo, é igual a 1/3 x elevado a menos 2/3, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Portanto, o f' de a é a mesma coisa que f' de 27, que é igual a 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de 27 ao quadrado, que é igual a 729. Portanto, 1 sobre 3 vezes 9, que é igual a 1 sobre 27. Nós já temos da nossa equação f de a, que é f de 27, que vale 3. Temos também f' de a, que é igual a 1 sobre 27. E temos a, que vale 27. Portanto,
L de x é igual a 3 mais 1 sobre 27, x menos 27. Se nós queremos calcular a aproximação linear de 27,0027, nós devemos substituir exatamente esse valor na equação da nossa reta. Isso é feito para encontrar a coordenada y desse ponto aqui, que corresponde à aproximação deste valor aqui, tido como correto, de raiz cúbica de 27,0027. Lembrando que essa aproximação aqui ela é muito boa, portanto nós temos 3 mais 1 sobre 27,0027 menos 27, que pode ser simplificado para 0,0027, que dividido por 27 é igual a 0,0001. Portanto, a aproximação de 27,0027, ou da raiz cúbica de 27,0027, ela é igual a 3,0001. E está aqui a nossa aproximação feita por aproximações lineares. Para finalizar esse exercício utilizando diferenciais, eu vou ilustrar aqui também essas medidas de dx, dy e ΔY que aparecem nesse esboço à direita. Isso para que nós possamos visualizar onde estão essas medidas. Então nós temos aqui o nosso dx, nós temos aqui o ΔY e a sua aproximação dy. Em diferenciais, nós dizemos que dy é aproximadamente igual a ΔY. E nós vemos pelo esboço que isso de fato é o que acontece. Para que nós possamos calcular essa altura correspondente ao valor de f de 27,0027, basta nós somarmos essa altura aqui, que nós já conhecemos, que vale 3, com dy, que é essa medida aqui. Portanto, se nós encontrarmos dy, nós podemos somar dy com 3, encontrando assim a nossa aproximação, que deve dar igual à aproximação encontrada por aproximações lineares no passo anterior, que foi igual a 3,0001. Começando pelo cálculo da derivada dessa função. Se nós utilizamos y como raiz cúbica de x, como a nossa função, y', como visto no passo anterior, é a derivada de raiz cúbica de x, que é igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Sendo assim, dy é igual a 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado vezes dx. Lembrando que dx é dado por essa medida aqui, ou seja, a diferença entre 27,0027 e 27, portanto, 0,0027. Lembrando também que nós estamos fazendo a nossa aproximação em x igual a 27, portanto, substituímos aqui no lugar do x o valor 27. Nós ficamos com dy igual a 0,0027 sobre 3 vezes a raiz cúbica de 27 ao quadrado, 729. E como nós vimos também no passo anterior, isso é igual a 0,0001. Portanto, utilizando diferenciais, a nossa aproximação localizada aqui em cima, ela é dada por 3 mais dy, ou seja, 3 mais 0,0001, que é igual a 3,0001, conforme nós vimos também com a utilização de aproximações lineares. E está aí a resposta utilizando diferenciais.